Capítulo 26, né? O capítulo 26, ele é muito extenso, certo? Vocês olharam, acho que tem quase 70 versículos, eu acho. Ele é bem extenso. Aí eu separei ele pela metade, porque assim, a primeira metade é a Santa Ceia, né? Que para nós é a principal coisa, né? Que é o centro da nossa missa, né? Que é a Eucaristia, o centro da nossa fé católica, né? E em seguida, da segunda metade do capítulo para frente, é quando já começa, eles saem ali do cenáculo e vão para o Horto das Oliveiras e começa propriamente dita a paixão de Cristo, né? A agonia do horto, e no capítulo 27 vai ser a paixão de Cristo de fato, né? E mesmo assim é perigoso eu não conseguir terminar essa parte da Santa Ceia, porque tem muita coisa, assim, tem muito material, aí cada material que eu olhava tinha uma coisa boa para acrescentar e tal, eu não queria tirar. Bom, a gente vai aqui, né? Se não der para terminar, na outra a gente termina. De qualquer forma, eu fiz um recorte, porque assim, a Santa Ceia, ela é descrita nos 3 evangelhos, de Marcos, Mateus e Lucas, de uma forma mais resumida. E no Evangelho de São João ela é bem dilatada. São os capítulos 13, 14, 15 e 16, só na Santa Ceia, né? Então, assim, de uma forma geral, eu não vou utilizar o Evangelho de São João e vou ficar só nos outros 3, que é basicamente a mesma coisa, com uma outra diferença que eu vou tentar mostrar aqui, né? Então, aqui o capítulo 26, já fizemos. Foi. Aí aqui o capítulo 26, do versículo 1 ao 29, que é essa parte até a saída deles do cenáculo após a Santa Ceia. E como eu disse, né, o Evangelho de São João, ele é mais extenso. São 4 capítulos só para a Santa Ceia. Eu fiz só aqui Então, só dar uma resumida do que é que tem no Evangelho de São João, porque o Evangelho de São João é o único que não fala sobre a instituição da Eucaristia, né? Ele não fala, ele fala várias outras coisas que aconteceram na Santa Ceia, menos essa parte que para nós, né, é muito central, né? Então, no capítulo 13 tem o episódio do lava-pés, que é a primeira coisa que acontece na Santa Ceia, quando eles se reúnem, aquela história. A gente tem que, eu sempre faço, né, tentar entrar na cena, né? O que é que aconteceu na Santa Ceia? Eles vinham, a gente vai ver um pouco antes, daqui a pouco, mas de repente eles entraram numa sala grande, com uma mesa que ia ser uma refeição ritual dos judeus, que era a Páscoa, né? Que era uma refeição que tinha toda uma liturgia, não é um jantar normal como os nossos de hoje, né? Tinham rituais, orações e momentos específicos para cada coisa, né? Então, simbolicamente, essa parte do lava-pés é a chegada, você vem de fora com os pés sujos, né? Porque ali não tinha negócio de calçamento nem nada, tá todo mundo empoeirado, e existia esse momento de se purificar, né? De lavar os pés. E isso era feito pelos escravos, né? Os donos da casa tinham seus servos, né? Os escravos que faziam isso para os senhores, né? E Jesus inverte a história, né? Ele cinge a toalha na cintura e vai lavar os pés dos seus discípulos para mostrar isso, né? No final ele diz, né? Ó, estou fazendo isso aqui para vocês saberem que o maior entre vós tem que se comportar como o menor, como o mais humilde, e que eu vim para servir, não para ser servido. Basicamente essa lição, né? Em seguida, já no começo da ceia, ele anuncia a traição de Judas, né? E dá o novo mandamento, né? Que é amai-vos uns aos outros e etc. E prediz a negação de Pedro, né? Pedro vai dizer que vai seguir o Senhor até a morte, não sei o que, e Jesus vai dizer que ele vai negá-lo, né? No capítulo 14 tem aquele discurso mais extenso, que Jesus diz que é o caminho, a verdade e a vida, né? E anuncia que o Espírito Santo virá fazer morada no nosso espírito, em quem tiver em comunhão com Jesus Cristo, né? No capítulo 15 ele vai falar sobre a parábola da videira, né? Eu sou a videira e vós sois os ramos, né? Quem permanece em mim é quem cumpre meus mandamentos e tal, aquela história toda. E que se for cortado o galho da videira, ele morre, vai secar e vai ser queimado no fogo que não se extingue, né?
E assim, ele também vai predizer para os discípulos que todos vão ser odiados, né, pelo seu nome, né, e todos vão ser perseguidos e mortos, como de fato aconteceu, né? Dos 12 apóstolos, Judas se suicidou, enforcado, os outros 11 foram martirizados, menos São João. A tradição nos diz que São João tentaram executá-lo, derramando azeite quente, óleo quente em cima dele, e ele sobreviveu. Então ele não foi martirizado, mas os outros 10 foram, né? Uns crucificados, outros decapitados, e teve um, acho que foi de São Tiago menor, que foi jogado de cima do templo, né? Foi jogado lá embaixo. E enfim, né? Então Jesus prediz isso aí, que vai acontecer. Então que eles não se surpreendam. Quem quiser seguir a Jesus vai sofrer esse tipo de perseguição. No capítulo 16, né, mais uma vez ele fala do Espírito Santo, que ele vai para o Pai, volta para o Pai, mas é bom para nós que ele vá para o Pai, porque só assim ele vai enviar o Espírito Santo para nos auxiliar na nossa vida no restante do tempo, né? E aquele final que Jesus encoraja os seus discípulos, né? Mesmo todas essas perseguições, essas dificuldades, tem de coragem, eu venci o mundo. Então, quem estiver comigo vai vencer também, quem perseverar até o final, né? Então, isso aqui é o Evangelho de São João, que eu botei só porque a gente não vai usar muito aqui na nossa aula, só para a gente ter essa noção que no Evangelho de São João é bem mais dilatado a explicação da Santa Ceia, né? Outra coisa interessante é assim, os Evangelhos não foram os escritos mais antigos do Novo Testamento, né? Nós temos o Antigo Testamento, o Novo Testamento. Na nossa Bíblia, o primeiro livro do Novo Testamento é o Evangelho de São Mateus, depois Marcos, depois Lucas, depois João, depois Atos dos Apóstolos, depois as cartas de São Paulo e dos outros apóstolos. Só que essa sequência não é a sequência cronológica, quer dizer, o Evangelho de São Mateus, que é o primeiro livro, ele não foi o primeiro livro a ser escrito. Um dos primeiros livros a ser escritos foram as cartas de São Paulo, a primeira Tessalonicense, a segunda, e a primeira carta aos Coríntios é uma das primeiras, acho que é a terceira carta que ele escreveu. E é nela que está o relato mais antigo por escrito da Santa Ceia, que está na Bíblia, né? Que ele vai lá, no capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios, versículo 23, ele diz lá: eu recebi do Senhor o que vos transmiti, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, depois de ter dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós, fazei isto em memória de mim. Aí São Paulo volta: do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que eu beberdes, fazei-o em memória de mim. E São Paulo continua: assim, todas as vezes que comeis desse pão e bebeis desse cálice, lembrais a morte do Senhor até que ele venha. É o que a gente faz na missa, né? Essas palavras são ditas lá na hora da consagração, na oração eucarística, e quando o padre termina, a gente diz, né? Anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa ressurreição, vinde, Senhor Jesus. É isso que São Paulo está dizendo: todas as vezes que comeis desse pão e bebeis desse cálice, lembrais da morte do Senhor, quer dizer, todas as vezes que comemos desse pão e bebemos desse cálice, até que ele venha. E a gente anuncia também a ressurreição, né? Então, tudo que a gente faz na missa, tudo que a gente vê na missa, está profundamente enraizado nas Sagradas Escrituras. Mas não só nas Sagradas Escrituras, na tradição. A tradição é a história viva da igreja. São Paulo mesmo está dizendo aqui. Esse trechozinho eu tirei do site do Padre Paulo Ricardo, que é um curso que ele tem só sobre a Eucaristia. Bom, como eu falei, né? O primeiro relato escrito da Santa Ceia foi escrito em 54, mais ou menos. Quer dizer, 20 anos depois da morte de Cristo, aproximadamente. Então, quer dizer, isso aqui eu estou falando porque a gente sempre sofre assim, né? A gente sempre recebe aquelas objeções dos nossos irmãos protestantes, que só a Bíblia, só vale a Bíblia, só vale a Bíblia. Bom, então esse pessoal passou 20 e tantos anos aqui sem ter Bíblia, né? Os primeiros cristãos passaram 20 e tantos anos aqui, até a carta de São Paulo aos Coríntios, não existia Bíblia, não existia Evangelho, não existia nada. Aí quer dizer que eles não tinham vida cristã, não tinham comunhão com Cristo, né? Então São Paulo diz aqui que tem que fazer, ele vai nesse mesmo capítulo, ele vai dizendo o que é que tem que fazer, o que é que não tem que fazer, quem é que pode comungar, quem é que não pode. Tudo isso que a gente vê na nossa vida atualmente já está presente desde os primórdios da vida cristã, né?
Então, o padre Paulo Ricardo diz: o apóstolo, antes de expor o rito da consagração, diz qual é a fonte e o valor do seu ensinamento. Ele diz: de fato eu recebi do Senhor e também vos transmiti. Quer dizer, São Paulo recebeu da comunidade e do próprio Jesus, que apareceu para ele várias vezes, como a gente viu naquela aula sobre São Paulo, né, que ele teve visões místicas de Jesus, e ele próprio transmitiu, né? São Paulo saía viajando e fundando igrejas, Corinto, Tessalônica, Filipos, Roma, e é mais? Essas cidades aí que tem as cartas, né? E muitas outras, Antioquia, Éfeso, não sei aonde, naquela região toda. Cada cidade ele passava 1 ano ou 2 naquela cidade, não era coisa do dia para a noite. Ele passava 1 ano ou 2 ou 3 fundando a igreja, ensinando como é que era para ser a vida em igreja, né? E quando ele estava em outra cidade, ele recebia notícia, né? Aqui mesmo, a carta aos Coríntios, ele escreveu em Éfeso, em outra cidade, na Turquia. Então ele estava lá em Éfeso, fundando a igreja de Éfeso. Aí recebe notícia: o pessoal lá em Corinto, a igreja que o senhor fundou lá, estão fazendo isso de errado, estão fazendo assim, assim, assim. Aí ele escrevia uma carta dizendo: olha, eu estou sabendo que vocês estão fazendo assim, mas não é assim, é para falar. Então, assim, São Paulo recebeu a notícia do próprio Jesus, como é que era para viver a vida em igreja, celebrar a fração do pão, que o nome da missa antigamente, no começo, era fração do pão, porque fração é quebrar, né? Então Cristo partiu o pão. Então o nome inicial da missa era fração do pão. Então São Paulo mesmo transmitiu por tradição. Ele ensinou e outras pessoas que aprenderam dele foram ensinando a outros, e a coisa chegou até nós, além da Bíblia, quando foi escrita posteriormente, né? Então ele diz aqui, não recebi como um invento ou tradição humana, mas diretamente do Senhor, por iluminação sobrenatural ou mesmo por visões extraordinárias. O que eu vos transmiti, São Paulo diz, não por escrito, mas de viva voz, que é isso que eu estou falando, né? Então essa tradição ou entrega tem por fonte primária Cristo e seu Divino Espírito, e tem como canal autorizado a comunicação e pregação apostólica. Quer dizer, aqueles a quem Jesus escolheu para transmitir esse ensinamento, Jesus deu o poder para eles fazer isso em memória dele, né? Fazer isso em memória de mim, foi o que Cristo disse. Então, assim, essa introdução aqui é para a gente. Esse curso aqui que a gente está aqui fazendo, esse encontro, né? Não é para converter ninguém, né? Todo mundo aqui é católico, teoricamente. Nem é para responder ninguém, porque ninguém está teimando com a gente aqui. Mas é para a gente ficar raiz na nossa fé e ter certeza de que o que a gente está vivendo e presenciando é a verdadeira igreja deixada por Cristo, né? Quer dizer que Cristo foi, morreu, fez tudo isso aqui, aí passou 1500 anos até que um artista, Lutero, descobriu como é que era a igreja. Quer dizer, esses 1500 anos aí, o pessoal está tudo para o inferno porque não tinha o Lutero para dizer como é que é, né? Enquanto que a construção da nossa igreja foi construída arduamente, né? Após muita perseguição, morte, e esse pessoal aqui, ele estava interessado em fazer do jeito que Cristo pediu, né? Então, eles não estavam de brincadeira, né? Bom, esse aqui é outra pérola da nossa fé cristã, certo? São Justino Romano, ou São Justino Marte, ele escreveu, esses documentos são todos guardados lá no Museu do Vaticano, certo? Todas essas cartas que eram enviadas por bispos, ora, se hoje para nós um bispo é uma pessoa importante, né? Uma pessoa que a gente tem o maior respeito, tem o maior cuidado, e hoje ainda o bispo, nosso bispo aqui de Limoeiro, uma cidadezinha pequena do interior do Ceará, que é um estado pequeno de um país secundário que é o Brasil em relação à igreja de Roma, né? Um bispo não se manifesta de forma banal, né? Ninguém vê o bispo falando besteira na internet, ninguém vê o bispo escrevendo qualquer coisa na internet. Não, por quê? Porque ele tem consciência de que as palavras e as manifestações dele, que é um alto dignatário da Igreja Católica, tem um peso e tem uma importância. Então, assim, imagine, né? No Ceará nós temos 9 bispos, se eu não me engano, acho que são 9. No Brasil, acho que você chega a 400 bispos, no Brasil todo.
Agora imagine nessa época aqui, 100 anos depois de Jesus ter morrido, né? Os bispos eram o coração da igreja, certo? Então, Justino, eu não lembro se ele chegou a ser bispo, mas ele era um membro eminente da igreja. É tanto que ele foi consultado pelo imperador, que era esse imperador chamado Antonino Pio. Por quê? Porque a seita dos cristãos, né, que era minoria, né, mas estava crescendo, e o imperador quis saber como é que é, o que está acontecendo aí, esse pessoal. É um pessoal com quem eu devo me preocupar, eu tenho que... Nessa época não estava tendo uma perseguição tão grande, mas o imperador consultou. E São Justino escreveu essas duas apologias. São 2 livros. Apologia significa defesa, certo? Defesa. Então ele escreveu 2 textos explicando para o imperador, defendendo a fé cristã, o que é que significava a fé cristã, o que é que estava acontecendo. Bom, e eu tirei 2 parágrafozinhos de uma dessas cartas, só para a gente ver, 155, quer dizer, estava com 100 anos que a igreja tinha nascido, 120 anos, quer dizer, um dia desse, é como se hoje fosse uma coisa aqui de 1800 e pouco, a gente não tem muitos documentos da escravidão, né, do imperador e tal, pronto. Então, ele está dizendo o que é a Eucaristia para o imperador, e ele escreve, este alimento se chama entre nós de Eucaristia, da qual ninguém pode participar, a não ser que creia serem verdadeiros nossos ensinamentos, e se lavou no banho que traz a remissão dos pecados e a regeneração, e vive conforme o que Cristo nos ensinou. Quer dizer, só participava da Eucaristia quem era batizado e quem continuava cumprindo os mandamentos e os ensinamentos de Jesus. De fato, não tomamos essas coisas como pão comum ou bebida ordinária, mas da maneira como Jesus Cristo, nosso Salvador, feito carne por força do Verbo de Deus, teve carne e sangue por nossa salvação, assim nos ensinou que, por virtude da oração ao Verbo que procede de Deus, o alimento sobre o qual foi dita a ação de graças, alimento com o qual, por transformação, se nutrem o nosso sangue e a nossa carne, é a carne e o sangue daquele mesmo Jesus encarnado. Olha só, né? Ele está dizendo aqui que a fé da igreja desde sempre é que aquilo ali não é mais pão e vinho, mas a carne e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi isso que os apóstolos, nas memórias por eles escritas, que se chamam Evangelhos, nos transmitiram, que assim foi mandado a eles, quando Jesus, tomando o pão e dando graças, disse: fazei isto em memória de mim, este é o meu corpo. E igualmente, tomando o cálice e dando graças, disse: este é o meu sangue. E só participou isso a eles. Isso é importante. Jesus não distribuiu pão para todo mundo? 5.000 e tantas pessoas uma vez, depois não sei quanto, 4.000 e tantas pessoas. Se ele quisesse que todo mundo fosse padre, ele tinha gritado naquele dia lá: pessoal, fazer isto em memória de mim, todo mundo, vai, pegue pão e vinho e vamos fazer isso. Não foi isso que Jesus fez. Jesus esperou o último momento de vida dele, antes de sofrer a paixão, chamou os 12 para um lugar separado, para fazer uma coisa que a gente vai ver que não era o habitual dos judeus, não era a ceia que Jesus fez. Ele modificou a ceia pascal, que era tradicional dos judeus há milhares de anos, né? Pelo menos vários séculos. E essa segunda parte é mais importante aqui para nós. Olha só, no dia que se chama do sol, nessa época não se chamava domingo, né? Porque na época, no Império Romano, os dias eram dedicados aos deuses romanos. Dia do sol, o sol era um deus para ele, o deus Apolo, sol. Segunda, como é em inglês, Monday, Moon Day, dia da lua. Segunda-feira era o dia da lua. Terça-feira não sei de que era. Quarta-feira, quinta, tinha o dia de Júpiter, que é em espanhol até hoje, o quinta-feira se escreve Jueves, como se fosse o nome de Júpiter em espanhol. Dia de Júpiter. Sábado, Saturday, Day, Saturno, dia de Saturno, certo? E domingo era o dia do sol. Então, nessa época não tinha segunda-feira, terça-feira, né? Então, São Justino está dizendo para o imperador: no dia que se chama do sol, celebra-se uma reunião de todos os que moram nas cidades ou nos campos, e aí se leem, enquanto o tempo permite, as memórias dos apóstolos ou os escritos dos profetas, o Novo e o Antigo Testamento, né? Como é feito até hoje na missa.
Quando o leitor termina, o presidente, que é o presidente, até hoje se chama, né, o sacerdote presidente. Quando tem só um, é um, mas quando tem vários sacerdotes, tem um sacerdote que preside a celebração. Então, quando o leitor termina, o presidente faz uma exortação e convite para imitarmos esses belos exemplos. Quer dizer, a homilia, né? Ele pega aquele texto do Evangelho e vai dizer, explicar, né? E convidar a todos a imitarem aqueles exemplos que Jesus deixou, né? Em seguida, levantamos-nos todos juntos e elevamos nossas preces. Tem essa parte da missa, não? Tem, né? Tem a parte das preces, né? Prece da comunidade. Depois de terminadas as preces, como já dissemos, oferece-se pão, vinho e água, e o presidente, conforme suas forças, faz igualmente subir a Deus as suas preces e ações de graças, e todo o povo exclama dizendo amém, né? Vem depois a distribuição e participação feita a cada um dos alimentos consagrados pela ação de graças e seu envio aos ausentes pelos diáconos, né? Exatamente como a gente faz hoje, né? Os que possuem alguma coisa e queiram, cada um conforme sua vontade, dá o que bem lhe parece, e o que foi recolhido se entrega ao presidente, né? O ofertório, né? Ele mudou só assim, ele não está dizendo exatamente a ordem, né? Ele o distribui aos órfãos e viúvas, aos que por necessidade ou outra causa estão necessitados, aos que estão nas prisões, aos forasteiros de passagem. Numa palavra, ele se torna o provisor de todos os que se encontram em necessidade. Que é essa manifestação da igreja solidária e provedora, que desde sempre foi assim, né? Celebramos essa reunião geral no dia do sol, porque foi o primeiro dia em que Deus, transformando as trevas e a matéria, fez o mundo, e também o dia em que Jesus Cristo, nosso Salvador, ressuscitou dos mortos. Com efeito, sabe-se que o crucificaram um dia antes do dia de Saturno, né? Dia de Saturno é sábado, um dia antes é sexta. Sabemos que o crucificaram um dia antes do dia de Saturno, e no dia seguinte ao de Saturno, que é o dia do sol, ele apareceu aos seus apóstolos e discípulos e nos ensinou essas mesmas doutrinas que estamos expondo para o vosso exame. Ele está falando para o imperador, né? Então, assim, nessa época não tinha Bíblia ainda, já existiam os evangelhos, a Bíblia que a gente tem hoje foi fechada pela Igreja Católica, fechou nos 27 livros do Novo Testamento, lá pelo ano 400 e pouco, na época de Santo Agostinho. Quer dizer, esse pessoal não tinha uma bíbliazinha, como a gente tem no celular hoje, uma bíbliazinha aqui, não tinha. Tinham os livros separados, e existiam outros livros que eram lidos nessas missas, certo? Que depois a igreja não colocou na Bíblia. Tem um livro chamado Pastor de Hermas, tem um livro chamado Didascálico, tem outros evangelhos, Evangelho de Tomé, Evangelho de Maria Madalena, tem outras cartas de outros santos, como as cartas de São Clemente, que foi o segundo Papa, Pedro, Cleto, Clemente, terceiro Papa, Lino, Cleto, Clemente, quarto Papa, na verdade. Então, essas cartas estão preservadas e foram utilizadas de forma pastoral, como a gente falou, né? Mandando uma instrução para cá, mandando uma notícia para lá, mas não foram colocadas na Bíblia. Quem decidiu isso? A Igreja Católica. O Papa, junto com os concílios, decidiu. A Bíblia que nossos irmãos protestantes usam hoje, o Novo Testamento, foi dado pela Igreja Católica, a quem eles rejeitam, né? Então, assim, é como o Padre Paulo Ricardo sempre fala, está aqui, a Igreja nasceu católica, ela não se tornou católica em determinado dia que alguém quis chamar assim, né? Então, vamos em frente, né? Aí a pintura do Leonardo da Vinci, da Santa Ceia, né? Não era assim, certo? Os judeus não comiam em mesas, sentados em cadeiras. Era no chão. Era uma mesinha no chão, mais alta, eles se meio que deitado em cima das almofadas, né? Por isso que a gente tem lá a parte que São João reclinou a cabeça ao peito de Jesus. Quer dizer, você está todo escorado aqui, comendo, né? E perto aqui de Jesus, ele estava vizinho a Jesus, e nesse momento ele, né, teve um momento de aproximação extrema com o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Mas a arte não quer saber tanto assim do detalhe, não é um registro, não é obra dessa de arte, dessa daqui, não é um registro histórico, uma foto, né? É uma coisa que tem uma série de simbologia, ninguém sabe tanta simbologia que tem aqui, as cores, o manto de Jesus é vermelho e azul, por quê? Por isso, por aquilo outro, tá certo? A posição dos apóstolos, né? Tudo isso aí tem uma simbologia própria.
Enfim, o capítulo começa, né? Quando Jesus acabou todos esses discursos. Se a gente lembrar do começo, lá do comecinho que a gente viu que o Evangelho de São Mateus é dividido em 5 partes, como se fossem 5 livros separados. E essa frase é que divide cada livro. Sempre que termina um bloco que São Mateus escrevia, aí ele dizia isso, né? Quando Jesus acabou todo esse discurso, quando Jesus acabou de dizer essas palavras, acontece outra coisa. Jesus disse: sabeis que daqui a 2 dias será a Páscoa, e o Filho do Homem será traído para ser crucificado. A Páscoa era uma das 3 maiores festas dos judeus. Páscoa em hebraico quer dizer passagem. Era a festa que Deus disse a Moisés que eles deviam celebrar aquela festa agora até o fim dos tempos, em comemoração à libertação dos judeus que saíram do Egito, né, e foram libertados. E lá no livro de Levítico, que é onde tem aquelas prescrições, tem dizendo tudo, como é que era para ser a refeição, como é que era o carneiro, como é que era o pão, como é que eram as ervas amargas, que hora para fazer isso, que hora para... tem tudo lá. E os judeus, todo ano, num determinado dia, que era o 15º dia do primeiro mês do ano deles lá, que era um mês chamado Nissan, ou Nisan, que é a 14ª lua, depois não sei de que, certo? O calendário deles era diferente do nosso. Nesse dia, num dia antes, matava o cordeiro, na 14ª lua, à tardinha matava o cordeiro, e no outro dia se comia essa refeição dessa forma, que era prescrita. Então, Jesus diz: daqui a 2 dias será a Páscoa, e o Filho do Homem será traído para ser crucificado. Quer dizer, ele está... E outra coisa interessante é que essa Páscoa, ela está dentro de outra festa maior, que é a festa dos pães ázimos, que são pães sem fermento, né? Que simbolizam assim, que são pães que são feitos rapidamente, que o pão com fermento, para quem cozinha, eu não cozinho não, mas é assim, né? Bota o fermento na massa, bate, deixa a massa descansar não sei quantas horas, para depois assar, às vezes de um dia para o outro, para depois assar, né? Só que os judeus estavam fugindo do Egito, com o exército todo atrás dele, então ele não tinha tempo de deixar pão fermentar para o outro dia comer. Então fazia só a massa e torrar, ficar aquele pão seco, ruim, sem gosto de nada, só para escapar mesmo. Então assim, o pão ázimos, o pão sem fermento, tem essa simbologia, que é uma coisa de quem está em viagem, está em caminho. E nós estamos em viagem aqui na nossa vida, né? Nós estamos exilados da nossa pátria celeste, da Jerusalém celeste. Então a gente está encaminhado, comendo pão sem fermento, aí um dia a gente vai chegar lá. Então, um dos comentaristas que eu vi, ele diz isso, né? A festa dos pães ázimos durava 7 dias. Então Jesus padeceu em um único dia, mas a festa continuou, né? Durante 7 dias. Então, simbolicamente para nós, isso quer dizer que Jesus padeceu uma vez só para a nossa salvação dali em diante, porque o 7, como a gente já viu algumas vezes, tem essa simbologia de perfeição, de completude. 7, né? 7 dias da semana, quer dizer que Jesus sofreu uma vez e dali para diante está tudo resolvido, né? Que foi o que ele disse, né? E na sequência o evangelho continua, né? Então os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo reuniram-se no pátio do sumo sacerdote, chamado Caifás, e deliberaram sobre os meios de prender Jesus por astúcia e de o matar. E diziam: sobretudo, não seja durante a festa, poderá haver um tumulto entre o povo. A gente tem que sempre estar pensando, né? Aqui já está com 3 anos que Jesus está pregando, viajando, fazendo milagres, curando, ressuscitando mortos, perdoando pecados, ensinando e falando para muita gente. Ele já é um líder popular, certo? E eles sabem que se ele for condenado ali no meio da maior festa dos judeus, que outro dado que eu vi é que assim, a população de Jerusalém nessa época era em torno de 50 mil habitantes, um pouco maior que Tabuleiro, né? A cidade de Jerusalém. Na época da Páscoa, que era uma das festas que os judeus eram obrigados a vir para Jerusalém, ela multiplicava por 20, quer dizer, de 50 mil chegava até 1 milhão de pessoas, certo? Então imagine matar um líder carismático como Jesus numa situação em que a cidade está lotada de gente, que não tem como. O Império Romano tinha o seu exército lá, mas
é limitado o poder de contenção, né, de uma rebelião. Então o sacerdote, sabendo disso, não, a gente tem que matar esse rapaz aí, mas não dá certo essa semana não. Vamos ver se a gente deixa mais para frente. Era fria essa Betânia. É. Então, e outra pintura feita em 1562, ó, também. Aí já tem outra riqueza de detalhes, né? Já tem. E o evangelho continua. Encontrava-se Jesus em Betânia, na casa de Simão o leproso. Estando à mesa, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, cheio de perfume muito caro, e derramou na sua cabeça. Vendo isso, os discípulos disseram indignados: para que este desperdício, né? Poderia vender esse perfume por um bom preço e dar o dinheiro aos pobres. Jesus ouviu-os e disse-lhes: por que molestais essa mulher? É uma boa ação que ela me fez. Os pobres vós tereis sempre convosco, a mim, porém, nem sempre me tereis. Derramando esse perfume em meu corpo, ela o fez em vista da minha sepultura. Em verdade eu vos digo, em toda parte onde for pregado o evangelho, pelo mundo inteiro será contado em sua memória o que ela fez. Bom, então, aí a gente dá uma voltadinha também, né? Sempre nesse movimento, né? Que é o que a gente está fazendo aqui, que é uma meditação, né? É você pensar, meditação é isso, pensar frequentemente sobre as ideias que você está lendo ou que está ouvindo, com conselho, quer dizer, eu não estou tirando nada da minha cabeça aqui, isso aqui tudo eu tive de santos, comentadores, né? De escritos clássicos da igreja, para a gente tentar achar as causas e as consequências dessas coisas aqui. Então assim, Jesus estava em Betânia. Esse dia aqui é quarta-feira, né? Daqui a 2 dias vai ser a Páscoa, então foi quarta-feira. Quarta-feira ele entrou em Jerusalém no domingo de Ramos, domingo, né? Então domingo ele entrou no domingo de Ramos, aquela festa toda. Aí na segunda, na terça e na quarta foi peia, como a gente viu, né, nos outros encontros. Teima com os judeus, com os fariseus, aquela confusão toda. E aqui nós estamos em quarta-feira, e Jesus está em Betânia, quer dizer, ele ia para a cidade todo dia, né? Pregava no templo e teimava com o povo, ensinava e curava, e voltava para Betânia para dormir lá, se hospedar na casa desse pessoal, né? De Lázaro e Maria e Marta, né? E nesse momento ele estava nessa casa de outro cidadão, que era Simão. E esse episódio do perfume, né? Que ela derramou, né? Ele diz que ela o fez em vista da sua sepultura. Quer dizer, quando uma pessoa morria, né? Existia um rito funerário dos judeus próprio, que era um tipo de embalsamamento, né? Embalsamar o corpo. Aí eles faziam uma série de preparos, de óleos e ervas com cheiros, né? Aquela mirra é uma delas, né? Aquela que Jesus recebeu no dia que ele nasceu, o presente dos Reis Magos. A mirra era uma das ervas que eram usadas para preparar esses ungüentos, né? Esses, vamos dizer assim, esses preparos mesmo para... Ela usou nada, né? É um tipo de perfume também, né? E é gostoso. Que eu não conheço. Eu vou levar para você incenso. O perfume tem essa característica, né? De espalhar, né? Espalhar algo de bom, né? Então, o embalsamamento era para demorar mais a corrupção do corpo, né? O corpo não apodrecer tão rápido, para dar tempo, um velório mais estendido, alguma coisa assim, né? E uma forma de respeito mesmo com o cadáver, né? Então, Betânia ficava uns 3 quilômetros de Jerusalém, quer dizer, é como se fosse ali a Barrinha, né? Pronto. Então, Jesus ia para Tabuleiro, confusão muita, voltava para a Barrinha, né? Mais ou menos, só para a gente ter uma ideia. É um chãozinho, uma caminhadazinha boa, né? Aí a gente via nos outros capítulos, de madrugada Jesus dirigiu-se a Jerusalém. Tinha que ser de madrugada, vinha bem cedinho, para caminhadazinha de 3 quilômetros, né? Dá algum tempinho, né? 40 minutos, 1 hora, né? E os comentadores também mostram isso, né? Que esse episódio, como a gente vai ver em contraposição com o próximo episódio que a gente vai ver, mostra o incomensurável valor de Jesus. Quer dizer, a mulher quebrou, é no Evangelho de São Marcos que diz que ela quebrou esse vaso, certo? O vaso é feito de alabastro, que é um tipo de mármore, certo? Mármore, bonito, caro. Ela quebrou o vidro, o frasco, e derramou o perfume, que também é caro, derramou em Jesus, né? Quer dizer, essa mulher foi extremamente
generosa, né? E reconhecendo o preço daquela presença, né? Que ela reconhecia como incomensurável, né? E também diz isso, né? Que a morte de Jesus é um presente para nós. Do jeito que ela deu esse presente para ele, né? Do perfume, né? Mostra que essa morte de Jesus é um presente para nós muito caro, né? Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e perguntou-lhes: que quereis dar-me e eu vos entregarei? Então aqui tem, né? Então terminou de ter aqui o episódio do perfume, e em seguida o evangelista já fala sobre a traição de Judas, né? Então tem alguns detalhes que a gente deve observar, né? Judas foi ter com os príncipes dos sacerdotes. Então ele não foi chamado, ele não foi obrigado, ele não foi trazido, ele se tomou a iniciativa de ir lá falar com os sacerdotes, oferecer Jesus, né? E mais, né? Ele diz: que quereis dar-me, né? Quer dizer, quando você vai vender uma coisa, é você que bota o preço, né? Normalmente, né? Quer dizer, quando você vai vender uma coisa e você diz assim: rapaz, quanto é que você me dá nesse computador aí? Quer dizer que você não está dando valor, né, nenhum aquilo ali, né? Então, no ato em que Judas foi vender Jesus lá e disse: quanto é que vocês me dão para eu dizer onde é que ele vai estar? Vocês pegarem ele, né? Quer dizer, mostra o desprezo, né, total que Judas já nutria por Jesus, né? E as 30 moedas de prata, que foi o preço que foi acertado, né, ajustaram com ele 30 moedas de prata. E desde aquele instante procuravam uma ocasião favorável para entregar Jesus. 30 moedas de prata era o preço de um escravo, que era vendido naquela época, né? Um preço médio, né? Então, tudo isso está embutido na coisa, né? Como eu falei, né, o preço foi determinado pelo comprador, né, o que demonstra o desprezo, né, de Judas. E esse é o contraste com a generosidade de Maria, que acabou de derramar o perfume, né, sobre Jesus. Quer dizer, Judas vendeu por 30 moedas aquele que Maria comprou por 300, né? Porque em outro evangelho, o próprio Judas disse: a gente podia ter vendido esse perfume por 300 denários, né? Era comerciante. E quer dizer, então eu achei interessante esse comentário, né? Que Judas vendeu por 30 aquele que Maria comprou por 300. E 300 é 10 vezes 30. E 10, esse número 10 também quer dizer infinitude. 10, 100, toda vida que na parábola do semeador, né? O Jesus diz: e deu fruto 30, 60 e 100 por um. Esse 100 por um quer dizer muito, em abundância, né? Então esse 300 não é só 10 vezes exatamente, né? É muitas vezes, né? Como Jesus disse também naquele momento, né? Quantas vezes devo perdoar meu irmão? 7 vezes? Não, 70 vezes 7, né? 70, 10 vezes 7. Então, quando tem esses múltiplos de 10, 100, 1000, é um sinal de abundância, de generosidade extrema, né? Então, continuando aqui, né? Deixa eu ver aqui uma coisa. Eu vou pular um pouquinho esse slide, porque assim, o que é que eu fiz aqui, certo? O nosso guia é o Evangelho de São Mateus, só que eu peguei esses episódios, comparei nos 3 evangelhos e separei cada parte de cada um que é diferente, né? Então, a Santa Ceia está no Evangelho de São Mateus no capítulo 26, está no Evangelho de São Lucas no capítulo 22 e está no Evangelho de São Marcos no capítulo 14. O que está de laranja aí é do Evangelho de São Lucas, o que está de azul é Mateus, o que está verde é de Marcos. Só para ter uma ideia que como um complementa o outro, né? Então, nesse dia aí, de quinta-feira, São Lucas diz: raiou o dia e Jesus enviou Pedro e João dizendo: ide e preparai-nos a ceia da Páscoa. No outro evangelho diz só que ele mandou alguns discípulos, não diz quem foi. No outro não diz que raiou o dia, então a gente não saberia que hora teria sido isso, mas, como eu disse, é uma refeição ritual, certo? A refeição da Páscoa, que tinha todo um processo, tinha que assar um carneiro, e para assar um carneiro você tem que matar o carneiro, sangrar o carneiro, tirar o couro do carneiro, tirar o rejeito, rejeito que chama? O fato do carneiro, tem que fazer tudo isso aí.
Isso aí não se faz rapidamente, né? Aí tinha que fazer o pão, aí tinha que preparar as ervas e deixar essas ervas dentro de um azeite para poder elas irem se desmanchando e fazer. Quer dizer, a Páscoa era uma coisa preparada, né? Não é assim, chegar e... Ei, menino, faça uma Páscoa aí para mim, eu venho já pegar, né? Não é. Então, amanheceu o dia, acordaram, Pedro e João, vão e preparem a Páscoa, a nossa ceia da Páscoa de hoje, né? Quer dizer, como eu disse, os cordeiros eram imolados, os cordeiros pascais eram mortos num dia e a ceia era no outro. Lendo o livro lá do Papa Bento XVI, que ele tem um livro sobre Jesus, tem uma questão assim, que eu já tinha me perguntado, mas nunca tinha achado a resposta, e eu ainda não tenho segurança nessa resposta. Porque a ceia que Jesus celebrou foi na quinta-feira, né? Quinta-feira Santa, né? Só que nesse ano aí a turma fez as contas e a Páscoa esse ano caiu numa sexta-feira, quando fizeram as contas. E Jesus morreu na sexta-feira. E Jesus comeu a ceia na quinta-feira, na noite anterior. Só que os judeus iam comer a Páscoa na sexta. Por que é que Jesus comeu na quinta? Né? Ele fez a ceia que ele fez foi a ceia pascal tradicional dos judeus, mas se fosse teria sido no outro dia. Então, bom, eu não tenho segurança para responder essa pergunta. Eu sei que Bento XVI fala que o Evangelho de São João deixa mais essa cronologia da quinta-feira, porque São João vai dizer, no dia da preparação Jesus comeu a Páscoa, e a preparação é esse dia anterior, onde se imolava os cordeiros, né? Então essa questão para mim é obscura ainda, não sei, mas é uma curiosidade, né? Que a gente, eu lendo e estudando, bom, mas a Páscoa não era na sexta, e por que a ceia foi na quinta, né? Você fica nessa. A gente sabe que a ceia pascal de Jesus, a Santa Ceia, a paixão e a ressurreição é uma coisa só, é um ritual só, né? Para a gente é o tríduo pascal, né? Como se fosse um dia só, um evento só. É tanto que Jesus, a gente vai ver, não vou mais beber do fruto da vinha. Quando ele está lá na cruz, que ele toma o vinagre, aí ele diz, está tudo consumado. Então, aquilo ali, ele estava terminando a Santa Ceia. A Santa Ceia, a gente vai ver que ela parou sem terminar, certo? Toda a sequência que ela tinha. Mas no caso da ceia, tem um horário específico que ela começou? Tinha. Era à noite. E no caso ainda já seria... À tardinha. Já conta como outro dia, como a sexta, né? Fica toda essa... No calendário judeu, no final do dia, já começa, a noitinha já começa o dia seguinte. Acho que lá não tem a palavra amanhã, não, né? Pois porque amanhã ainda é hoje. Então é isso. Mas o fato é que a quinta-feira era o dia que os cordeiros eram imolados no pátio do templo. Para nós é um dia de preparação para a missa, né? Assim, quer dizer, a missa dele aqui, a Santa Ceia, foi de noite, mas ele começou de manhãzinha bem cedinho a preparar a ceia, né? E o que é que isso quer dizer para nós hoje? Que é a nossa santificação no domingo, né? O dia da missa, a gente não pode só chegar na missa de qualquer jeito, né? A gente vai participar da ceia do Senhor, né? Então a gente tem que se preparar, tanto nós como os sacerdotes, né? Porque aqui os próprios sacerdotes prepararam a ceia, né? Os discípulos de Jesus, né? Então, os fiéis e os sacerdotes. A nossa Páscoa é um pouquinho diferente da do judeu. Jesus preparou lá o nosso Exato. Páscoa, a do judeu, né? E outra coisa interessante, ó, Pedro e João, né? Sempre tem essa dupla, né? Como eu falei bastante naquele outro episódio lá de São Pedro, né? Sempre essa alternância entre Pedro e João, né? João era o discípulo que Jesus mais amava, né? E Pedro é o que mais amou Jesus, né? Pedro, tu me amas mais do que estes? Sim, Senhor, eu amo. Apacenta minhas ovelhas. Ele está lá no final do Evangelho de São João, né? Ele pergunta assim, Jesus: Pedro, tu me amas mais do que estes? Né? Senhor, tu sabes tudo, sabe que eu te amo. Então, e Jesus era o discípulo amado, né? Ele mesmo diz, né? João. Então Jesus mandou preparar a Páscoa dele. O discípulo que ele mais amava e o discípulo que mais amava Jesus de volta, certo? Essa é a figura do amor completo, né? de Jesus, né? E Pedro tem esse componente ativo, né? Todo ativo, todo impetuoso, né? Era o primeiro a responder, o primeiro a fazer.
E João é essa parte mais contemplativa, né? De rezar, de orações e que a nossa vida cristã é essa também, né? A gente nem só reza, nem só trabalha, né? Tem que ser as duas coisas. Uma coisa prepara para a outra. A nossa vida espiritual nos prepara para fazer nosso dever de estado bem. E no final da semana a gente vai recarregar as baterias da alma na nossa missa. E durante o dia a gente deve rezar mais vezes para sempre estar fazendo tudo com vistas à nossa santificação, né? Então, aí que já é São Mateus. Os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: onde queres que preparemos a ceia pascal? Quer dizer, os discípulos aproximaram-se de Jesus, né? Então, assim, para preparar a ceia pascal não é de qualquer jeito. Não é ir só no mercantil, comprar um carneiro desossado, tá? Você tem que ir perguntar a Jesus como é que você vai preparar a ceia. Então, como é que eu vou participar da missa, né? Tem toda uma mística aí dos santos, né? De orações, disposições de espírito mesmo, né? E orações mesmo, até mesmo no último momento, antes de você ir comungar, né? Se orienta, se recolher. É uma tristeza, né? A gente tá na missa, graças a Deus aqui não é tanto, mas a gente tá na missa, aí a pessoa vai falando com todo mundo no corredor, vai achando graça e grita para falar não sei com quem, e na volta, se não deu para falar na ida, já acabou de comungar e vem na volta falando com o povo e achando graça. Bom, ali está sendo celebrado o sacrifício de Cristo, né, como a gente vai dizer, né? Então, né? Por alguns minutos a gente é um sacrário vivo, É, né? Então a gente tem que- não pode ficar passeando, tem que se recolher. E os discípulos perguntam: onde queres que preparemos a ceia pascal? Então tem que ter um lugar digno, né? Tem que ter um lugar digno para preparar, né? A turma também em outros lugares faz de qualquer jeito, né? Nas calçadas, né? Tem missa celebrada em calçada. Enfim, é uma tristeza, né? Mas está aqui. Tudo está no Evangelho, está na nossa, né? No começo eles não tinham igrejas, mas eles sofriam por isso, porque eles sabiam da dignidade que eles, do mistério que eles estavam celebrando, não podiam porque era perseguido, mas eles se recolhiam a lugares sagrados para celebrar as primeiras missas, né? Nas catacumbas, lá em Roma, por exemplo, onde os primeiros cristãos foram martirizados e já eram venerados como santos, né? Então, eles não celebravam de qualquer jeito, né? Existe a tradição que lá na igreja, a Basílica de São Pedro, lá no Vaticano, aquela lá, bonitona, foi construída em cima da primeira Basílica de São Pedro, que foi do ano 400 e pouco, que foi construída em cima do túmulo de São Pedro, onde ele foi enterrado, né? E foi feita escavações e comprovaram isso aí tudinho, tá? Escavaram tudo lá embaixo, beleza. Existe a tradição que naquele altar central lá, se vocês forem ver na internet, tem um altar central com as 4 colunas de bronze escura. É ali que está embaixo o sepulcro de São Pedro. E ali tem a cátedra de São Pedro, que cátedra é cadeira, né? Que é uma cadeira bonita, de bronze, não sei o que e tal. Pois é. Eu vi um dia desse que aquela cadeira de bronze que está lá, ela guarda a cadeira antiga que São Pedro celebrava na casa de Priscila, que era a casa da pessoa que ele morava lá em Roma. E ele celebrava a missa ele sentava, no momento de sentar, nessa cadeira de madeira, tem até as fotos, as pinturas, porque essa cadeira sobreviveu muitos anos, né, depois disso. E aí, para preservar, eles envolveram essa cadeira com uma armação de metal, né, para não se perder, né? Então, assim, a igreja sempre teve assim. Essa cadeira está em qual lugar lá? Se eu não me engano, naquele como é que chama? Aquele que tem essas 4 colunas de bronze. É um nomezinho, como é o nome daquele? É ali? Pode procurar. Como fosse um. Exato, tem na internet. Pode botar na internet, eu vou botar no grupo também. Cátedra de São Pedro. Aí tem um videozinho que explica isso aí. 10 minutinhos, um videozinho. Vamos em frente. E Jesus diz, né?
ide à cidade, e quando entrardes, vos sairá ao encontro um homem carregando um cântaro de água. Segui-o e entrai onde ele entrar, na casa de um tal. Bom, essa aqui é a tradução da Bíblia Ave Maria, que está na internet, que é a que eu é mais prático para mim, né? Botar aqui do que eu ir digitar a Bíblia todinha, né? Tem traduções que é assim, tem outras traduções que é na casa de um certo homem, na casa de... Né? Como ele não quis dizer o nome do fulano aqui. Para quê? Para não ficar aquele negócio, né? Voltado para o cidadão, o nome do cidadão. Na casa de um tal é aqui, né? Na nossa igreja, né? Na nossa igreja, na igrejinha lá, sei lá, Santo Antônio dos Alves, e na Basílica de São Pedro, né? É onde foi celebrada a missa, na casa, no cenáculo. Só que ele dá as características, né? A casa... Ixi, não apareceu aqui não. A casa é uma casa de primeiro andar, é uma sala grande, que está preparada com almofadas e tudo mais. Então, assim, não era um lugar qualquer, né? Era um lugar apropriado para isso aí. Aqui não apareceu direito, mas assim, ele não revelou o nome nem do lugar, né? Primeiro, é uma manifestação da divindade dele, quer dizer, mais uma vez, se a gente for lembrar, ele entrou domingo de Ramos, como foi que ele entrou? Ele mandou, vão lá, vocês vão encontrar um jumento, não sei como, não sei com quem, e quando vocês pegarem o jumento, alguém vai perguntar, ei, vai levando meu jumento para onde? Meu senhor está precisando do jumento, depois ele devolve, foi assim? Então ele prevê o que vai acontecer, ele está mostrando a divindade dele, que está fazendo tudo, a coisa está sendo feita tudo como ele quer, como ele planejou, né? Mas também eu vi essa reflexão também, acho que foi São Beda, que ele diz assim, que Jesus não disse o nome naquele momento para evitar que ele fosse entregue por Judas antes da instituição do sacramento da Eucaristia e da ordem. Quer dizer, Judas, a gente acabou de ver, desde aquele momento Judas esperava uma ocasião para o trair. Então, Jesus se dissesse, a casa é lá na casa de Ritinha, tá certo, Ritinha? Lá não, lá na casa de Ritinha. Se ele estava esperando a ocasião, né? Aí podia ser que Judas dissesse à turma, 6 horas, ele está lá na casa de Ritinha, vamos para a esquina, não vamos pegar ele na casa de Ritinha não, mas vamos para a esquina. Quer dizer, é isso que é se colocar na situação, a gente vai se colocando nessa situação e vai vivendo mesmo os conflitos que aconteceram, né? Isso é possível ter acontecido, né? É possível que tenha sido um dos motivos também para que Jesus não tenha dito o lugar, né? E ele queria instituir a Eucaristia e o sacramento da ordem. Então, ele queria que as coisas acontecessem no tempo dele, né? Então, ele só foi pego no dia que ele quis, ele só foi morto no dia que ele quis. Então, lá está em São Marcos, né? Esse homem, né, que é o dono da casa, vai mostrar uma grande sala no andar superior, mobiliada e pronto. Em latim, não é mobiliada não, é com travesseiros, com almofadas, certo? Por quê? Porque eles comiam deitado, quer dizer, é uma coisa, né? Almofada, não era almofada ré de saco de 60 quilos sei lá, de resíduo, não era, né? Almofada. Então, a tradição também diz que provavelmente essa casa seria da família do evangelista Marcos, João Marcos, né? A São Marcos é atribuída algumas coisas, né? O Horto das Oliveiras é atribuído como se fosse uma propriedade dos pais dele, né? E essa casa seria a casa talvez ou dos pais dele ou de alguém importante da família dele, né? Que teria acolhido a Jesus, né? Isso aí é a tradição que diz, não é fé da igreja, né? Mas que também não é de irrazoável acreditar, né? Então, mais uma vez, aquela simbologia, né? Imagine Jesus celebrando a Santa Ceia na sala da frente da casa lá, no terra ali, né? O pessoal passando na janela e vendo, né? Jesus quis um lugar alto. Para quê? Para ter um isolamento, para ter um recolhimento, essa ceia foram várias horas. Isso aqui também não foi só negar, tá pronto, pessoal, bora. Que o pão, pega aí o pão. Não foi assim, né? É uma coisa ritual mesmo, né? Então, assim, a gente vai ver que são 4 cálices. Essa refeição da Páscoa dos judeus eram 4 momentos em que se bebia do cálice. 4 momentos. E pelo estudo que a turma faz, os estudiosos, no momento que Jesus diz lá, que a gente vai ver no final,
Depois que cantaram os salmos, Jesus disse: basta, vamos daqui, vamos sair daqui. Jesus não tomou o quarto cálice, então ele não concluiu a ceia, né? Ele vai concluir lá na cruz, quando ele bebe o vinagre, que é fruto da uva também. Então, assim, lugar grande, lugar alto para receber Jesus, né? Com aquela preparação, com aquela purificação, como a gente viu a questão da água, né? Ó, esse cara, o empregado do dono da casa estava carregando uma bilha de água, né? Ou um cântaro de água. Provavelmente seria água para os rituais de purificação. Ele lavava a mão, lavava a cabeça e lavava os pés, aquela história toda, né? Por isso que a mesa do altar sempre ela é muito bem preparada, né? Essa tradição, né, continua muito bem preparada para poder a mesa ser celebrada. E é porque já caiu muito, né? Porque no rito antigo, que é o rito tridentino, a missa antiga, que é em latim, né? O grau de preparação é muito mais evidente, né? A posição que o padre está, tem a posição, a hora a Bíblia está no lado direito, o missal, aí daqui a pouco vai ter outro momento da oração eucarística, aí o acólito vai pegar aquela Bíblia e bota do lado esquerdo, tem o padre do rito antigo, ele não mexe nada com esses dois dedos aqui, ó, que é chamados dedos eucarísticos. Ele, na hora que ele purifica lá, né, não tem um momento que o padre lava as mãos, o padre no rito tridentino ele celebrava assim, passava as páginas assim, ó, porque esses dedos estão destinados a pegar o Santíssimo Corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então a missa tridentina, a missa em latim, a missa, né, ela, sem dúvida, ela tem componentes mais piedosos, né? Isso gera mais uma... de costa para o povo. Não é de costa para o povo, é de frente para Deus, que o altar era aqui de frente para o nascente, né? Por coincidência eu pesquisei aqui, eu fui ver nos mapas, a nossa igreja é voltada para o nascente, né? O altar mor da igreja nossa, quando era celebrado o rito antigo, é voltado para o nascente. Isso é uma simbologia que tinha da arquitetura antiga também. Todas as igrejas eram construídas com o altar mor virado para o nascente, porque as missas eram celebradas de manhã. Aí tinham vitrais lá atrás e o sacerdote celebrando lá e o sol entrando naqueles vitrais, que é o mais lindo do mundo, né? Aquelas catedrais gigantescas lá da Europa e tudo mais. Tudo tem um porquê, nada é feito assim, eu acho que se a gente fizesse assim dava certo, nada disso, tudo é muito... Essa semana eu vi uma frase que eu achei assim, muito interessante e eu achei bem apropriada, do Papa Gregório I, dizendo que a arte sacra era a Bíblia dos analfabetos. Sim. Porque ela retrata toda a história da igreja em tudo. Eles dizem também que as catedrais eram bíblias de pedra, né? Porque você entra numa catedral daquela ali, da calçada em diante você já está, certo? A rosácea, que é aquela bola zona que tem na frente das catedrais com vitrais, aquilo ali representa a rosa mística, que é Nossa Senhora. É como se estivesse entrando na porta. Como é que Jesus entrou no mundo? Quem foi a porta de Jesus? Foi Nossa Senhora. Então você está na frente da igreja, né? Muito verticais, muito altas, apontando para Deus, com estátuas perfeitas lá em cima, que a gente não vê. Como é que pode? Os caras fazem estátuas belíssimas para botar lá 70 metros de altura, 100 e tantos metros de altura. Aí não é para a gente ver, é para Deus. A gente está fazendo aqui essas estátuas, não é para a gente ver, é para Deus. Aí chegava a disposição a igreja construída em forma de cruz, né? O altar posicionado para o oriente, a via sacra, né? Tudo isso aí tem a simbologia, as colunas de um jeito ou de outro, tudo isso aí tem. Você vai estudar a arquitetura de uma catedral dessa daí, é uma catequese, né? E o pobre, o analfabeto, entrava aquilo ali, nem que ele não quisesse, ele aprendia, né? Porque ele chega ali, esse vitral aqui, como a gente... Eu já tive até essa ideia de tentar fazer, tipo assim, tem imagem dessa aí que eu não sei qual é, essas imagens na igreja, por exemplo. Essa aqui, eu pergunto às vezes, essa aqui é Nossa Senhora Perpétua Socorro. Tá certo. Aí quer dizer, os vitrais, tem uma cena lá, e esse vitral aí, que é aquilo aí. Um homem com um menino assim nos braços, é Santo Antônio, com Jesus. Como foi isso aí? Aí vai, certo? Olha, é o que, assim, a missa é um bem cultural. Mesmo quem não é católico, era para estar tudo na missa. Porque chega na igreja dessa daqui, a nossa é bonita, não é a catedral de Chartres, né? Não é, mas é bonita a nossa igreja.
E tem toda essa riqueza aí. Você chega, a Catedral de Limoeiro agora, você chega lá com a mais linda do mundo, e ali, se você for começar a explicar por que é assim, por que é e tal, aí você vem para mim, você tem contato com o latim, por mais que hoje em dia não tenha quase, né? Latim, que é essas palavras aí que eu não estou entendendo? É latim, por que é latim? Aí você vai procurar, vai saber a história do Império Romano, vai saber isso, aquilo, outro. Você leva um menino para missa, eu fico fazendo isso aí com meus meninos. Aí aparece tem uma vez que aparece, né? Kyrie eleison, né? Aí, que é isso? É grego. Grego? Por que grego? Meu filho, porque a missa, o evangelho foi escrito em grego. Por quê? Porque o grego era o inglês da época. Aí por quê? E aí você vai, quer dizer, você desperta a curiosidade da criança para ele estudar a história da Grécia, para estudar o Império Romano, para estudar aleluia. O que é aleluia? É aramaico, meu filho. O que é aramaico? Aramaico é a língua que Jesus falava. Por que é esse não? Porque Arã era um filho de Abraão, não sei quantos mil anos para trás, e fundou essa cidade que falava essa língua, que o hebraico se perdeu quando os judeus foram para a Babilônia. E os judeus foram para a Babilônia? Foi, meu filho. Nabucodonosor. Quem é Nabucodonosor? É fulano. Quer dizer, você está no... Agora se você vai... O que significa aleluia? Pois é. Eles perguntaram? Pergunta tudo. É só um bicho. Aí você vai ler o Antigo Testamento, tem outras riquezas. Aí na hora do Antigo Testamento, aí tem os Salmos, outras riquezas. Aí tem o Novo Testamento. Aí tem as orações, aí o padre vai... Memória de São sei quem, São Basílio Magno. Magno? O que é Magno? É grande, meu filho. Grande por quê? Porque Magno em latim é grande. E por que ele era grande? Porque ele foi fundamental, morava no tal. Mas onde é essa cidade? É na Turquia, não sei aonde. E na Turquia tinha cristão? Tinha, mas hoje não é muçulmano? É, mas não era. Na época era cristão. Quer dizer, é um bem cultural. Você vai para a festa do município, o que é que você vai ensinar? O máximo é ensinar até 50 anos aqui para trás, né? Por que é dia 8 de junho? Por que, meu filho? Tinha uns vereadores. A riqueza é limitadíssima, né? Você vai para um, sei lá, o que mais? Você vai para um culto protestante, eu nunca fui, né? Fui quando era menino. Qual a riqueza que tem? E as nossas igrejas estão ficando pobres, né? As novas igrejas estão ficando pobres. Estão virando garagem de culto protestante. Garagem, né? Tem colunas. As colunas, por que tinha colunas? Porque nos tempos gregos tinha colunas. Essas colunas nossas aqui, esse jeito da coluna, tem aquela parte que tem aquelas voltas, assim, todas as colunas coríntias, né? Então, tem uma história. Eu dizia, e às vezes eu dizia essas colunas para atrapalhar. Aí, A mãe Já tira. A mãe do Beato Capacuz, Dona Antônia Salzane, ela disse que ele começou a fazer perguntas tão difíceis no Capacuz. Desde criança ele começou a fazer perguntas tão difíceis sobre a igreja que ela disse que sentiu a necessidade de fazer teologia. E ela fez teologia para poder responder as perguntas dele. mas imagine, o que a gente não sabe responder ali na hora, a gente como adulto mesmo, o padre vai explicar, porque o padre sabe mais, né? Ou então uma pessoa que já tem experiência. Então imagine as pessoas que frequentavam a missa todo domingo, né? E nas festas, festa de São João. O que é São João? É festa de São João Batista? Não, meu filho, festa de São João é evangelista. Não, é São João Batista mesmo. Então você vai, e por que tem essa festa? E por que tem negócio de fogueira? Aí você vai enriquecendo a coisa. Então, a vida e feriado. Por que é feriado? E por que tem tanto feriado? Meu filho, porque nos feriados era um dia que não podia se executar penas capitais. Pessoas que eram condenadas à morte não podiam ser mortas em dia de feriados religiosos. Então teve uma época que a igreja, tentando proteger, tentando diminuir a arbitrariedade dos governos, dos reis e tal, aumentou a quantidade de feriados para tentar diminuir esse banho de sangue que havia, né? Então, pois é. Além de ser um dia a mais para você santificar, né, tal, tem esse componente terreno aqui, né, que a igreja é o simbolismo da cruz, né? A cruz tem uma haste vertical e uma haste horizontal. Uma é enterrada no chão, a nossa igreja está enterradinha aqui no chão e olhando para cima, né? E com os braços abarcando tudo. Então, tem tudo isso aí. Aí você vai ensinando a história para o pessoal, gera curiosidade. Ele vai estudando outras. A gente sente a curiosidade de estudar outros assuntos paralelos através da história da igreja. E assim a gente vai
caminhando, né? Então, desde o prédio em si, né? A Bíblia de pedra, né? Como chamava as catedrais, ao fato em si da coisa acontecendo, né? A missa se desenrolando, línguas estrangeiras e orações e nomes de santos, mártires, não sei o que era mártir? Aí você vai explicar o que é mártir. E tinha isso? Tinha. Aí você vai, quer dizer... Tem esse negócio de Bíblia de pedra. Pois é. Lá na igreja de Nossa Senhora de Nazaré, tem uma pedra, se ainda tiver, né? Porque tá muito tempo que eu não vou. Uma pedra, aí tá escrito Bíblia, aí o senhor fala Pois é. Bíblia de Porque as catedrais eram feitas só de pedra, né? Não tinha ferro, não tinha cimento, nem nada, eram as pedras em cima das outras. Gente, Bíblia de pedra. É. Tudo representa história, né? Não tem um significado, né? E história com uma carga, né? Sim. Uma carga elevada, espiritual. Não é só também a história limpa e seca, né? Porque a história limpa e seca nós temos, né? O primeiro prefeito tabuleiro foi não sei quem que fez... Sim, tudo bem, mas esse aqui a gente está falando de Jesus, é outra história, né? Então os discípulos fizeram o que Jesus tinha ordenado e prepararam a Páscoa. Esse aqui é São Mateus. Então os discípulos, bom, imagine só, Jesus está dizendo, ó, vocês vão lá na casa do fulano de tal. Você não diz nem o nome, né? Juliano, vá na casa ali, ó. Quando você entrar na cidade, lá em Tabuleiro ali, vai um rapaz com a água, aí você vai atrás dele, que ele vai levar para uma casa do outro fulano, e lá esse fulano, vocês vão dizer, onde é que é para... Quer dizer, os discípulos demonstraram extrema confiança, né? Fazer isso aí sem ter nenhum tipo de indicação, mais um bilhete, né? É um bilhete, né? Ora, Jesus já tinha feito muitas coisas, né? Que isso aí era mais uma, né? Domingo ele já tinha feito uma, né? Vamos lá, pega um jumento, uma pessoa vai perguntar, vai levar para onde meu jumento? Então essa confiança estava sendo alimentada, né? Há muito tempo. E vai chegar um momento lá na paixão que Jesus vai dizer, o Espírito está pronto, né? O que é o Espírito está pronto? O Espírito está pronto é isso aqui, é todas essas virtudes que Jesus ensinou e transmitiu para eles, eles entenderam, assimilaram, né? Mas a carne é fraca, quando o bicho pegou mesmo, né? Então, prontidão, né? Quer dizer, de manhãzinha cedo Jesus mandou eles fazerem isso e não perguntaram, mais tarde a gente vai, depois do almoço, não. Prontidão, tudo isso quer dizer algo para nós, né? Nós temos que ter a confiança também no que ensina a igreja, né? Prontidão, né? De estar sempre disponível e não tem negócio de embromar, né? A obediência, né? Fizeram o que Jesus tinha ordenado, né? Foi o que Jesus tinha pedido. Jesus tinha um momento, com certeza ele tinha um momento de pedir, né? Ei, dá para você fazer tal coisa, mas nessa hora ele disse, ó, vocês dois vão lá, quando você entrar na cidade, faça isso assim, assim. Obediência. E fazer com perfeição, né? Quer dizer, eles prepararam a Páscoa do jeito que Jesus tinha dito. Para preparar isso aqui foi eles dois, né? São Lucas diz, né? Desses quatro aí, eu gosto, claro, todos, né? Mas a obediência, eu acho muito importante. É assim. E quem obedece não é, né? Ele está falando assim, no sentido religioso. Sim. Aí o relato da ceia de São Lucas, né? Pronto, aí é um vitral de uma igreja não sei aonde. Por que é São Lucas? Porque tem o São Lucas, tem um santo escrevendo um livro com um boi atrás, né? E o Evangelho de São Lucas é representado pelo boi. Por que o boi? Porque ele é um evangelho mais voltado para o sacerdócio, né? A parte sacerdotal de Jesus. E o que é que o sacerdote fazia? Matava os bois, os carneiros para fazer o sacrifício, né? E o relato da Santa Ceia de São Lucas tem algumas diferenças, como o evangelho dele é um pouco diferente, né? Então, tem esse momento aqui. São Lucas vai dizer dois momentos que Jesus pegou o cálice e deu para os discípulos, certo? Ele diz lá, no começo, né? Pegou o cálice, deu para os discípulos, beleza. E daqui a pouco, do mesmo modo também, depois de cear, pegou o cálice e disse esse cálice. Na primeira vez ele não fez nenhuma oração, nenhuma bênção, nem nada. Então, como o Scott Hahn, que é esse livro aí que a gente começou olhando, né? Eu tenho do São Lucas também, né? Que é aí onde ele diz que a ceia pascal dos judeus continha esses 4 momentos, esses 4 cálices. Tinha o cálice primeiro, que era o cálice fulano de tal, o segundo era o cálice fulano de tal, o terceiro era fulano de tal e o quarto era fulano de tal. E tinha as orações, etc. Então,
Jesus pegou um desses cálices, deu no momento ritual lá da Páscoa, e no terceiro cálice ele pegou já com as palavras da consagração, né? Então tinha essa refeição, que é o nome dessa refeição em hebraico, esse nome aí, Seder, estruturado em torno de 4 cálices, e o cálice eucarístico provavelmente foi o terceiro, provavelmente, né? Pelos estudos dele aí. O quarto foi lá na cruz, né? Pela história do... Ele não termina a Santa Ceia, eu estava dizendo aqui, ele não termina a Santa Ceia como se fazia na Páscoa normal dos judeus, né? E aí, vamos em frente. Aqui é Mateus, mas eu vou fazendo a mesma coisa, que eu fiz esse mesmo, que ele vai falar aqui sobre o anúncio da traição, né? Então, antes de falar sobre o anúncio da traição, esse aí é São João. Por quê? Porque tá um cara novo, é um novo que está escrevendo também, e tem uma águia. E o Evangelho de São João é simbolizado pela águia, porque é um animal que voa e tem a visão que vê lá de cima, e o Evangelho de São João é mais contemplativo, mais teológico e tudo mais. E no Evangelho de São João, no capítulo 6, né, que é o discurso do pão da vida, né, capítulo 6, foi um ano antes desse episódio da Páscoa, né, que ele vai anunciar a traição de Jesus já, um ano antes, né, no versículo 64. Mas há algum entre vós que não creem, pois desde o princípio Jesus sabia quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E Jesus acrescentou: não vos escolhi eu, todos os 12? Contudo, um de vós é um demônio. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem o havia de entregar, não obstante ser um dos 12. Um ano antes, essas coisas, Jesus ia falando e ia ficando um tom de mistério, né? Ele falava aí, vai chegar o dia que o Filho do Homem vai ser crucificado. E o almoço hoje é o quê? Os discípulos, né? Os discípulos não entendiam, né? Certo. E já no capítulo 13, que é quando São João começa a narrar a Páscoa mesmo, a Santa Ceia, né? E vai dizer, primeiro versículo, né? Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a hora de passar deste mundo para o Pai, como amasse os seus que estavam no mundo, amou até o extremo, amou-os até o fim, né? Nossa tradução mais... Durante a ceia, quando o demônio já tinha lançado no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de traí-lo, quer dizer, só que isso aí já é no dia mesmo da Santa Ceia, mas Jesus já tinha predito isso um ano antes. Isso que foi na sinagoga de Cafarnaum, quando ele vai dizer aquele negócio, né? Vocês vão ter que comer a minha carne, beber meu sangue e tal, e onde teve uma debandada grande, né? Bom, e era para levar mesmo, porque Jesus explicou lá, né? Esse capítulo 6 de São João era para a gente ler assim muitas vezes, porque ele diz lá, quando ele diz isso, todo aquele que não comeu a carne do Filho do Homem, não bebeu o seu sangue, não terá parte no reino do céu, mais ou menos assim, né? Aí o pessoal, porque o sangue era coisa de maior impureza para os judeus, né? E quando ele fala de comer sangue, né? Beber sangue, como é que é isso? Aí Jesus diz, é isso mesmo que eu estou dizendo. Aí ele, como eu já falei aqui, ele muda o verbo. Em grego, ele usa um verbo que só quer dizer comer mastigando. E o primeiro verbo que ele usa é um verbo comer, que pode ser usado para qualquer... Como eu dei alguns exemplos aqui, né? O governo está comendo meu dinheiro, né? Certo? Mas em grego existe 2 verbos que diz comer. Existe o verbo comer dinheiro, que é esse verbo que comer mais genérico, mais abrangente. E existe o outro verbo. O primeiro é fagon e o segundo é trogon. Trogon é comer mastigando e fazendo barulho. Que até o Padre Paulo diz, né? Que é para mastigar a hóstia mesmo, porque Jesus mandou a gente comer mastigando, fazendo comer mesmo, né? Não é que faz, não é que... É que pode. E velho que tem chapa, que não tem dente, não mastiga também. Então, assim, que ele respondeu isso aí, porque uma pessoa pergunta, padre, pode mastigar ou não pode mastigar, né? Mas pode mastigar, porque Jesus disse que pode mastigar. Então assim,
Aí é o que a turma... impressão que dá que está machucando Jesus. O mastigar. Exato. Deixar dissolver. Mas ele diz lá, né? Meu corpo é verdadeira comida. Verdadeira comida. Jesus diz lá, né? Aí nessa hora que a turma se espalha e ele diz, e vocês 12 aí, não vão também não? Aí Pedro diz, né? Aonde iríamos, Senhor? Só tu tem palavra de vida eterna, né? Quer dizer... E foi nesse episódio que ele já anunciou a traição também de Judas, né? 1 ano antes. Mas passou batido, né? Como muitas coisas passaram batido. Como muitas coisas passaram batido até depois da morte de Jesus, até depois da ressurreição, né? Quando o Espírito Santo veio, que foi onde... Enfim. Aí Judas aí, ó. Sentado com cara de mal, olhando para Jesus com uma bolsinha de dinheiro. Tá vendo aí como é que é? E nesse momento, ó. Foi na hora que Jesus disse que ele ia ser traído, né? Ó, Pedro, ó, como é que tá, Pedro? Serei eu, Senhor? João tá todo assim, meu Deus, né? Aí os outros perguntando uns pros outros, o outro pensando, certo? Um quadro desse aqui, não tem quem termine de ser uma pessoa que entenda mesmo, né? De arte sacra mesmo, não tem quem termine de explicar, Vai ver a reação de cada um. Você está falando isso aí, eu olhando os quadradinhos da toalha. Deve querer dizer alguma coisa também. A obra de arte, eu estou contemplando. Eu estou entendendo, porque a toalha foi tão bem dobrada, guardada, e aí ficou. Mas o corporal e o sanguíneo também são bem dobradinhos, assim, padre. O padre já recebe assim, quando devolve também todo dobradinho, né? Justamente. Faz sentido. Eita, aí tem as cores. Aí pronto, aí vamos... enquanto estavam sentados à mesa e comiam, né? Pronto, onde está verde é Marcos, né? Eu procurei botar isso aí para diferenciar, que cada um tem alguns detalhes, né? Verde, Marcos. Azul é Mateus e laranja é Lucas. Durante a ceia disse, entretanto, eis que a mão de quem me traz está à mesa comigo. Em verdade vos digo, um de vós que come comigo, me há de entregar, me há de trair. Os verbos foram diferentes, por isso que eu repeti, certo? Marcos diz entregar e Mateus diz trair, né? Perguntavam então os discípulos entre si quem deles seria o tal que haveria de fazer, né? Com profunda aflição começaram a entristecer-se e cada um começou a perguntar, porventura sou eu, Senhor? Quer dizer, e Jesus respondeu, é um dos 12 que se serve comigo ao mesmo prato. Aquele que pôs comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai segundo o que está determinado, como diz São Lucas, como está escrito também, diz Mateus, né? Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem for traído, ou seja, traído, né? Seria melhor para esse homem que jamais tivesse nascido. Judas, o traidor, tomou a palavra e perguntou, mestre, serei eu? Essa tradução aqui da Bíblia Ave Maria, que é a Bíblia Católica Online, diz sim, né? A gente sempre, em latim está assim, tu o disseste, certo? Aí, sim, aqui ficou muito, né? A Bíblia Ave Maria com essa tradução, que foi muito taxativo, né? Lá no latim, tá lá, tu disseste. Posso abrir só um parênteses? Gente, é muito complicado a tradução. É uma pergunta, porque ele falou aí na Bíblia Existem Ave Maria. palavras que nós não temos aqui, eles não têm lá. Exato, então não dá pra saber, um esforço, né? A gente nunca pode levar o pé da O azul vida é de disso. quem? O azul. Mateus. Mateus. Ave Maria. Vai. 26, versículo 25. Só se o senhor puder responder, se puder não. Por que no primeiro dia ou foi o segundo dia, o senhor não recomendou muito a Bíblia Ave Maria? O senhor lembra que o senhor disse a Bíblia Ave Maria? E a minha primeira Bíblia foi a Ave Maria. Mas aí, não, eu estou perguntando isso, por quê? Porque quando Jean disse, ele tinha qual a Bíblia que eu compro? Ele disse, Jean, mas eu já tinha nascido bebê. Aí eu disse, Jean, eu tive a Bíblia da Ave Maria por muito tempo, ela ficou tão velhinha que aí ele foi, viu na internet comprou a da letra grande, né? Quando o senhor disse, aí ele disse que tinha, não gosto muito da Bíblia da Maria. Aí eu disse, não, ele só recomendou a CNBB. Aí por isso que eu estou perguntando, por que o senhor não gostava muito da Bíblia da Maria?
Não, na verdade eu gosto muito da Bíblia Ave Maria, né? Só que assim, foi aqui no grupo, Foi. Pronto. A resposta está aí, então, né? Para estudar, a Bíblia é a de Jerusalém. Ganhei agora, não Para estudo, a melhor Bíblia assim, acessível que a gente tem é a de Jerusalém. Nem é da CPB, nem é da Ave Maria, nem é a pastoral. Por isso que eu disse, né? Se for comprar uma Bíblia para estudar, é de Jerusalém, né? Mas a Bíblia não pegou. Aí na hora eu me senti um pouco culpado por ter dado a ideia. Por exemplo, agora eu, né? Foi a minha primeira Bíblia, mas hoje eu praticamente não uso a Bíblia Ave Maria. Né? Eu também, praticamente não uso. Usa CNBB. Tá bom, tá. Aí eu disse, só fiquei assim, né? Pronto, volta aí, por favor. Então vamos lá, destacar algumas coisas, né? Quando ele diz lá, né? Com profunda aflição começaram a entristecer-se e cada um começou a perguntar: porventura serei eu, Senhor? Quer dizer, todo mundo estava ali, sabia que não tinha traído Jesus, né? Certo? Mas eles se reconheceram capazes de fazê-lo, né? Por quê? Porque nós sabemos que nós somos falíveis, né? Acho que é São Francisco que dizia, em algum momento aí, que ele dizia: no lugar de quando a gente vê um pecador, eu acho que foi São Francisco ou São Francisco de Sales, não lembro. Quando a gente vê um pecador, né? Assim, público mesmo, né? Ele diz assim, não julgar aquele camarada, né? Mas pelo contrário, diz assim, agradecer a Deus, porque se não fosse a graça de Deus, eu podia ser pior do que esse camarada aí. Que pena que esse camarada não teve acesso, ou não teve, a graça não chegou nele ainda, mas ele pode se arrepender e virar um santo. E eu sei que eu podia ser pior do que ele se eu não tivesse a graça de Deus, né? Quer dizer, então essa humildade aqui dos 11, né? Dizer, ó, Pedro sabia que não tinha entregue Jesus, não tinha traído Jesus, né? Mas ele diz, mas se Jesus está dizendo aí, talvez eu seja capaz de fazer. Não, tu tens dito mesmo. Tu tens dito. É, né? Original. Essa aqui. Tu disse, né? Tu disses. Sim. Em qual aí? Original, grego. Grego, né? Pois é. Que é a mesma resposta que ele disse. O banqueiro está lá? Sim. Maria? Sim. Sim. É. Não, tu Sim, disse Jesus. dizes. Em latim é tudo insiste. É em grego, né? Sim. É mais ainda, mais fiel ainda, né? Então, essa humildade, né? Que, como a gente sempre reflete, né? Tudo que está aqui vale para nós, né? Então a gente está em estado de graça hoje, graças a Deus, mas daqui a meia hora pode não estar mais, né? Então, assim, é confiar sempre na graça e Santo Agostinho. que dizia essa. Assim, pelo menos. Bom, isso deve ser um ensinamento que uns vai passando para os outros, né? Cada um vê por uma Existe fonte. pecado tão grande no mundo que eu não poderia fazer pior. Exato. Também outro sinal que é a malícia, né, de quem sentou-se indignamente à mesa, né, que como São Paulo vai dizer também para nós, né, e como a gente viu aqui em São Justino, né, que ele diz, só pode participar da ceia, né, como a gente viu no começo, naquela citação, né, quem foi, não é batizado que ele diz, né, quem foi lavado dos pecados, né, e continua vivendo segundo os mandamentos do Senhor, né, e Judas sentou-se à mesa mesmo sabendo que não, né. Bom, e outro comentário também desse que eu achei interessante, como aquele outro lá, é que Judas não acreditava que Jesus sabia dos seus planos, né? Pô, é uma hipótese também, né? Sim. É uma hipótese plausível, né? Da mesma forma como a gente viu aqui que Jesus não disse o nome do camarada, dono da casa do cenáculo, São Beda, o venerável. Comentário que eu achei interessante. Ele diz, né, que Jesus não disse o nome do camarada, nem onde era que era a casa, porque Judas estava com eles lá na hora, para Judas não saber e não antecipar, né, a captura de Jesus antes de ele instituir a Eucaristia e tal. E aqui também pode ser uma coisa que é plausível, né? Judas tinha ido lá, vendeu Jesus, recebeu o dinheiro, vou entregar a Jesus, mas Jesus não sabe de nada. Quer dizer, tinha perdido a fé já, né? Um ano antes. A gente acabou de ver que um ano antes Judas tinha perdido a fé, né? Então assim, ele viu um ano antes, a gente acabou de ver aqui no Evangelho de São João, exato. Então, porque Judas estava lá com eles, vendo aqueles milagres, tudo, certo, mas os fariseus também não viram? E não, muitos fariseus viram e não creram, né? Muitas pessoas viram e não creram. Judas pode ter crido e no momento X passou a não crer mais, né? Então, para ele Jesus não era Deus mais, era um simples qualquer um que ele ia vender por 30 moedas de prata, né?
E com isso, né, perdeu a fé. Já estava trabalhando ele, né? E é isso, perdeu a fé, né, desconectou, né, que é o que Santo Tomás de Aquino diz, né? Quando a gente entra em pecado mortal e perde a graça, a gente perde tudo, né? Perde a caridade, né? Na verdade, a única que fica em resquício, mal feita ainda, é um pouco da fé, né? A virtude da fé, que é quem informa a caridade. Quer dizer, a caridade é moldada pela fé. Quer dizer, se eu tenho uma coisa que eu acho que é caridade, mas eu não acredito que Nossa Senhora é virgem, então essa minha caridade não está informada pela fé, não está amoldada pela fé, então não é verdadeira caridade. É isso que acontece quando a gente entra em pecado mortal. Você perde a caridade, você perde a comunhão com Deus, a amizade com Deus. Mas alguma coisa da fé, de uma forma desgastada, reduzida, está lá. Então você ainda pode voltar a se confessar, receber a graça novamente e voltar a desenvolver as virtudes teologais. Mas perdeu a fé, pronto. Perdeu a fé e não acreditava mais que Jesus era Deus, que aqueles milagres ali talvez fossem feitiçários. Só Deus sabe o que, né? Coisa do capeta mesmo, né? Que entrou nele. Tá. Então, Jesus não acusa claramente, né? Ele vai dizendo, né? Ó, um de vocês aqui vai me trair. Quem é? Só que João perguntou de pertinho, né? Lá no Evangelho de São João, João encosta, quem é, Senhor? Pedro faz assim, né? Pergunte aí, quem é? Aí João vai, quem é, Senhor? Os outros estão, a gente tem que imaginar, uma mesa para 13 pessoas, né? Não é mesa. A mesa sentada é menor. A mesinha sentada é 50 centímetros uma cadeira. Para 13 se sentarem, é uma mesa grande. Mas lá era uma mesa no chão com as almofadas. Então é um espaço grande, certo? Talvez seja na largura dessa sala aqui, talvez. Então João chegou aqui e perguntou, quem é, Senhor? Quem botar a mão no prato comigo? Então só o João sabia ali quem era, quando viu, né? Mas os outros ficaram naquela, quem é? Será que sou eu? Quem é? E ficaram, né? Então Jesus faz isso, dando ainda uma oportunidade do traidor se arrepender, né? Se arrepender. E isso nos diz de que não separar ninguém da comunidade, senão por pecado público. Outro comentário interessante que eu achei. Porque Jesus não excluiu Judas. Até o último momento, né, ele deu a oportunidade de Judas. De repente, Senhor, me perdoe. Fui eu fiz aqui. Ou então chamasse num canto, né, como a gente se confessa, né? Senhor, vem aqui, olha, fui eu. Rapaz, mas eu estou arrependido. Não tem nada não, Jesus. Beleza, tá arrependido. Ninguém sabe, é mistério, né? Mas é uma lição que fica para nós, né? Se não for uma coisa pública, até para os ministros, né? O Eucaristia tem umas orientações bem práticas, né? Tipo, você não vai sair negando a comunhão para ninguém, né? Porque a igreja ensina que a pessoa que teve um ato de contrição ali dentro da missa, um ato de contrição perfeita e manifesta a intenção de se confessar o mais breve possível, ele já pode comungar. Não é assim? Não é assim, Padre Marcos? Né? Pois é. Então, assim... Só um parêntese aí, que é muita dúvida junto aos ministros, na missa campal, que aparece para toda a gente, né, para poder comungar. E muitas vezes aqueles alcoolizados vêm mas e ali eu já orientei, não dá. Porque é isso, ó, se não é coisa pública e notória. Aí né? tem uma ministra que falou assim, não vou dizer quem, não. É porque ali... Coitadinha, ela foi dizer assim, Estela, mas ele aperreou tanto, eu estava com medo, aí eu digo, não, você seja firme. O problema é porque ele está ali em pecado, no ato imediato, e não tem como ele... Se ele se arrepender, ele fica bom? E dá cachaça? Não fica, né? Ele vai ficar bom amanhã. Né? Se ele se arrepender naquela hora ali, ele está plenamente consciente, não está, né? Pois é, exato, não tem, porque ele não está em posse das suas faculdades, né? Então, se não em pecado público mesmo, notório e grave, né? Aí é uma pessoa que ela quer se livrar de um problema para ela, né? Não é que ela quer dar comunhão para ele, ela quer se livrar de um problema. E logo em seguida, né, Jesus diz lá, alguém vai me trair, é um de vocês, né? E ele anuncia, né, a pena do traidor, né? Porque diz logo, ai de quem o Filho do Homem vai morrer, vai ser crucificado e tudo mais,
como está escrito. Se não, aí já sou eu que estou pensando aqui, né? Se de repente Judas tivesse se arrependido e se confessado ali, Jesus ia morrer do mesmo jeito crucificado, de outro jeito. O sacerdote já sabia lá, que ele, não sei quem, outra pessoa disse, rapaz, eles vão rezar todo dia naquele Monte das Oliveiras ali. Jesus ia morrer daquele jeito que ele quis, não era obrigado a ser por Judas, de repente, né? Tinha esse... Então Jesus diz que anuncia vagamente e anuncia a pena, né? Quer dizer, eu estou dando a oportunidade de você se arrepender aqui por amor, né? Mas se você não se arrepender, meu amigo, a pena é essa. Então o temor, né? O temor de Deus é um dos dons do Espírito Santo, né? Não foi a traição, mas a conversão de mal em bem que nos salvou. É aquela história que o Padre Paulo sempre fala, né? Tudo que houve ali foi um crime, foi uma injustiça, praticado por homens iníquos, criminosos, né? Desde Judas até o último camarada que bateu o prego em Jesus, todos eles estavam sendo pecadores, criminosos e tal. Então não foi o crime que nos salvou, mas a conversão desse mal em um bem maior que Deus fez, né? Como Ele sempre faz, né? E mais esse trechozinho de São Lucas aqui, tá com um errozinho aqui na apresentação, mas basicamente é para destacar uma parte que só tem no Evangelho de São Lucas, né? Que Jesus diz tudo isso, quem vai trair e tudo mais, e ao mesmo tempo ele dá uma esperança e um anúncio de uma recompensa para os que não foram os traidores, né? Ele diz, e vós tendes permanecido comigo nas minhas provações. Eu, pois, disponho o reino a vosso favor, assim como meu Pai o dispôs a meu favor, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino e vos senteis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Quer dizer, quem ficar com ele até o final vai sentar, né, ao lado dele e julgar as 12 tribos de Israel. Quer dizer, em altíssima dignidade, né, os santos. E Jesus continua, né? Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como o trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua confiança não desfaleça, e tu, por tua vez, confirma teus irmãos. É aquele episódio que vai se concretizar lá no final do Evangelho de São João, né? Quando ele se arrepende as 3 vezes, aí Jesus, agora sim, apacenta as minhas ovelhas, né? Dá esse destaque, Lucas dá esse destaque para esse episódio de São Pedro, né? Então ele evidencia a pena pela traição, a recompensa para os que perseverarem, né? E essa autoridade que ele dá para os apóstolos, né? E aí eu coloquei essa bem-aventurança lá, né? Que sempre tem esses, né? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois esses serão saciados, né?